Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios Evolutivos. Hoje a gente conta com a presença ilustre aqui da nossa convidada, Sandra Tornielli, e também a Cibele Xavier. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafael, boa tarde, Cibele, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então tá. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês que estão agora aí nos acompanhando a acessarem os canais da Liderare. Então vai lá no www.liderare.org. Acessem também o nosso podcast Negócios Evolutivos através das plataformas de distribuição no Spotify e no Anchor. Você também pode acessar através do www.liderare.org/negócios evolutivos. A gente convida você também para um evento que vai ter aí na Liderare, tá, de empreendedorismo evolutivo, que vai ser dia 21 de maio de 2022. Acesse o nosso site e se inscreva lá. Vale bastante a pena, tá bom? E a gente convida vocês também a acompanhar a gente toda sexta-feira, às 19 horas até 20 horas, o bate-papo descontraído sobre empreendedorismo evolutivo. É o Conversa de Sexta, tá bom? Então tá, sem mais enrolação, a gente vai apresentar a Sandra. Então, a Sandra é graduada em Administração de Empresas, especialista em Didática do Ensino Superior e mestre em Administração Estratégica. Ela é mentora de carreira e negócios e na docência de graduação e pós-graduação. Atualmente, ela trabalha na UniOeste, Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ela é voluntária da Uniescom, verbetógrafa veterana com mais de 20 verbetes e autora de 3 livros: O Mapeamento da Sinalética Energética Pessoal, coautora do livro dos Credores Grupocármicos, e agora com o livro novíssimo, Carreira em Foco, do primeiro emprego ao empreendedorismo singular. Ela é também tenepsista desde 2002. Sandra Tornielli, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada a vocês, obrigada, Rafael, e obrigada, Cibele, pelo convite também. Então, vamos lá, fico à disposição de vocês, o que vocês querem que eu fale, o que é mais importante? A gente vai bater um papo aí, claro que a gente é muito curioso, tem um monte de pergunta aí sobre o teu livro, outras coisas também, então, Cibele, vou te dar aí o privilégio de começar. Eu assim, estou me deliciando com o livro da Sandra. Todos os dias eu leio um capítulo e eu tenho umas colegas de escritório que eu sempre posto no nosso grupo. Eu digo, pessoal, comecem a semana com essas frases. Eu coloco, às vezes, uma página bem específica do livro da Sandra que leva, assim, daquela motivação. Mas o que me chama a atenção para início de conversa, né, nesse nosso bate-papo, é o capítulo que refere à reconexão com a essência pessoal, onde tudo começa, Sandra. Como a gente começa a nossa carreira reconectando com a nossa singularidade pessoal. Legal, gostei da pergunta, Cibele. Então, esse livro, né, só para contextualizar, né, quem está nos escutando, ele é um fruto das mentorias, né, que eu faço já há 8 anos. E aí, o que eu vou trazendo para as pessoas? As minhas experiências pessoais, né, na minha carreira, e como que eu fui melhorando, encarando novos desafios e tal. E uma coisa que me chamou a atenção, toda vez que eu me sentia um pouco perdida, né, eu falo assim, nossa, eu não estou me conectando comigo mesma, eu estou precisando me centrar aqui, eu estou precisando fazer uma reconexão. Aí eu criei justamente essa técnica, né, da reconexão com a essência pessoal, e eu também indico para os empresários que eu já atendi, por exemplo, eu vou dar uma casuística aqui, né, uma empresária que fazia lá 7 anos que ela tinha aberto a empresa, e ela se afastou, ela contratou uma gerente muito boa, né, e foi se afastando, ela era a dona tal, mas ela foi se afastando. Só que todo mundo percebeu isso, inclusive os clientes, inclusive a própria empresa começou, assim, diminuir as pessoas que iam até lá, e aí a gerente me chamou, falou, vem cá conversar com a gente, né, aí eu fui, e justamente eu percebi isso, na verdade, a dona tinha se desconectado da própria essência pessoal dela, e da empresa dela, né? E aí a gente teve a ideia de fazer um trabalho, que aí vem a outra expertise, né? Eu gosto muito
de descobrir a singularidade das pessoas, né, na sua carreira, na sua área profissional e no seu negócio. E aí eu pedi para ela, vou fazer umas perguntas, fiz várias intervenções ali, e nós combinamos o seguinte, vamos fazer o seguinte, você vai contar a história da sua empresa, né, que é uma técnica que eu uso lá no começo do livro, que é o storytelling, né, só que o meu é o storytelling profissional. E no caso, a gente usou a mesma técnica do storytelling dela, né, como empresária. Então, foi bem interessante que aí nós contratamos um profissional da área de gravação de vídeos, fomos na casa dela, tudo, e gravamos ela dando, assim, a história, né, contando a história da própria empresa dela, de como que tudo tinha surgido, né. Então, isso fez ela voltar para a essência, né, do porquê que ela criou aquela empresa, por que aquilo nasceu, com qual propósito, porque ela tinha perdido esse link, entendeu? Ela tinha perdido esse fio da meada que ligava ela ao propósito da empresa existir. E que, na verdade, ligava a ela mesma, né? Então, a gente fez as duas coisas, né? Fez a pessoa a voltar para si própria e depois voltar para o início, né? Que a gente falou, a energia do começo, por que você criou aquela empresa, né? E foi muito bom, porque ela mesma, depois que ela viu o vídeo, ela tomou um susto. Ela falou, não, eu não quero passar essa tristeza para os meus colaboradores. Porque conforme ela foi falando, ela foi revendo a história e percebendo quanto que ela tinha se afastado de tudo, né? E aí ela falou assim, eu quero gravar outro vídeo, né? Aí ela gravou outro vídeo, né? Mas a gente, quando viu o primeiro vídeo, a gente sentiu muito mais autenticidade e realismo, e a gente falou, olha, seria muito bom você passar esse vídeo para a turma, né? No fim, ela passou os dois. Aí nós fizemos um dia, uma dinâmica, né, com todos os colaboradores e tal, e ela estava mais presente, e foi o momento, foi assim, a situação que fez ela voltar, entendeu? Para junto da própria empresa e junto para o negócio, né? Que ela tinha criado o negócio, tinha se afastado, não é uma coisa meio estranha, né? Sim. Porque se você deixar numa mão boa, né? Quando você contrata um administrador, ele pode administrar para você, mas é a pessoa, né, que criou com aquele pensamento, a filosofia, a missão que ela gostaria de fazer, que seria interessante, né? Eu não posso falar aqui o nome da empresa, porque foi um caso, assim, bem sigiloso, vamos dizer assim, né? Mas até poderia, se fosse outro caso, né? E essa essência pessoal, eu acho que é importante, né? Eu dou a técnica, né? A pessoa ela fica num local bem tranquilo e vai se perguntando, por exemplo, qual foi o primeiro pensamento que ela teve quando ela se reconheceu como gente? Provavelmente era pequena, né? Ela era uma pessoa pequena, né? Uma criança, tal. Mas eu lembro de ter feito isso, entendeu? Quando eu era pequena, eu lembro de ter pensado assim, o meu primeiro pensamento, né? Assim, meus primeiros pensamentos, como que eu me reconheci como gente. E eu coloco aqui no livro justamente isso, que eu resgatei, fazendo essa técnica, né? Eu resgatei uma ideia inata, né? Que eu tinha quando eu era pequena, que era assim, eu achava o seguinte, todo mundo tem algo bom dentro de si, né? Dentro da conscienciologia, né, aí eu vou fazer um paralelo aqui, né, porque eu sou uma pessoa só, mas eu atuo na área profissional, empresarial, e atuo na conscienciologia, né, como professora e voluntária. Então, aqui eu vou falar um pouco, né, como esse público é híbrido, né, esse público é o de vocês aí, né, que é o público que vocês estão querendo, de repente, entrar mais em contato. Dentro da conscienciologia, a gente tem um conceito, né, que é o curso intermissivo. Né? Então, o curso intermissivo, o que vem a ser? É um curso preparatório, assim como a gente tem os cursos de qualificação que a gente tem aqui no dia a dia, né, nas empresas, é um curso de qualificação, só que antes de você nascer, né? Tem vários filmes, né, que já trataram sobre esse assunto, né, eles tratam de uma maneira ficcional, né, mas a gente que tem um pouco mais de, assim, de rememoração, de lucidez, até desses cursos, a gente sabe que não é uma ficção, né, que isso é real, e que quanto mais lúcida a pessoa tá, mais ela tem noção e rememora, né, esse período que ela passou antes de nascer. E esse preparo, porque tem muita lógica, né, gente? A gente tem um projeto de vida, a gente tem uma programação para poder cumprir aqui uma meta, né, de evolução. É nada mais lógico do que a gente se preparar para isso, né? Então, esses cursos, eles fazem esse tipo de coisa. E quando eu tive essa experiência, né, da reconexão, eu provavelmente acho que eu recuperei, né, essa lucidez, né, desse curso, e esse pensamento me ajudou a vida toda, né?
Então, a partir desse pensamento, eu sempre busco o melhor que as pessoas têm dentro delas, né? Então, por mais, como a gente brinca, né, carne de pescoço que a pessoa seja, né? Por mais difícil que ela seja, sempre tem algo bom, assim, que dá para a gente olhar e resgatar, olha aqui, olha ali, vamos ver o que essa pessoa tem que ela pode melhorar, ela pode mudar para melhor. Então, isso em todos os níveis, né? Dos colaboradores, dos meus alunos, dos meus colegas, de todas as pessoas da minha família, quer dizer, eu sempre procuro ver o lado melhor. E isso me ajuda bastante, né? Então, essa técnica, né? Você falou está falando em singularidade, também tem aquilo que é único, aquela contribuição que aquela pessoa pode dar, ainda mais sendo empreendedora, né? Que é única, né? Isso. Eu gosto muito dessa. Eu descobri, né, Rafael, que eu tenho essa facilidade. Quando a pessoa começa a se mostrar um pouco para mim, assim, eu tenho esse olhar, né, de ver o lado bom e o olhar de ver justamente o que ela se destaca, o que ela é diferente das outras, né? E se a gente às vezes não consegue, a gente faz vários exercícios para ela poder se mostrar mais, para ela poder falar como que ela atua, né? Tem um livro que saiu agora, recente, que eu até estou lendo, é até interessante, que eu gosto muito de... Eu falo que meus professores são os livros, né? Esse livro, por exemplo, ó, Comece pelo Porquê. É um livro do Simon Sinek, né? Eu comecei a ler essa semana. Eu gostei bastante, porque tem bastante relação com o que a gente está falando. Ele fala do porquê, é justamente... Você vai abrir um negócio, você vai fazer alguma coisa, você vai dar uma aula, você vai fazer alguma coisa, você tem que saber por que você vai fazer aquilo. E eu falo muito disso no livro, questão dos objetivos, né? Um alinhamento até com a ProExis, né? Exatamente. Você vai fazer alguma coisa, você tem lá um projeto de vida, né? Então, a gente fala que o ideal é a pessoa não caracterizar a sua carreira dentro de uma empresa e achar que aquilo é um fim em si mesmo. Que ela tem que ter o quê? Um projeto de vida, além disso. Então, o que ela vai fazer na vida, né? A gente chama isso, né, dentro da Conscienciologia, de programação existencial, que é a ProEx. Porque a gente sabe que nós não estamos nesse paradigma consciencial, que agora eu estou aqui falando mais para vocês, abrindo mais o jogo, né? Nós sabemos que nós não estamos aqui pela primeira vez e temos um projeto, vamos dizer assim, de vida para poder cumprir e desenvolver, e envolvendo muitas outras pessoas, né? Então, quando você pensa assim, não, tudo que eu vou fazer tem que ter um objetivo dentro desse do meu projeto geral, né? E se eu tenho esse objetivo dentro desses valores, dentro desse projeto maior, o que vai acontecer? Eu vou ter mais motivação para fazer as coisas, né? Porque a gente fala aqui no livro que você tem 2 tipos de objetivos, né? Que é o objetivo obrigação e o objetivo, vamos dizer assim, a pessoa que tem uma... agora me deu branco aqui. Objetivo satisfação. Agora abri aqui na página 108. Isso daqui quem trouxe essa expressão, né, do objetivo obrigação e objetivo satisfação foi a autora Tara Mohr, que é desse livro que eu até uso bastante também. Eu vou pegando os livros aqui, ó. Fica à vontade. Você está na sua biblioteca aí? Estou na minha biblioteca, isso aqui é muito bom, né? Ouse crescer, encontre sua voz e deixe sua marca no mundo. Ela fala justamente disso. E eu gosto de trabalhar pegando a essência dos autores e trazendo o que eles têm de melhor ali, e dessa autora eu vi isso muito claro, né? Quando ela fala dos objetivos satisfação, eu fiz uma releitura e eu classifiquei como sendo, por exemplo, aqueles objetivos que te levam para a sua essência, que te levam para os seus objetivos mais nobres, né, vamos dizer assim, relacionados à sua programação de vida, né? Então, esses são seus objetivos satisfação. Você buscando isso em todos os lugares que você for, você vai estar mais próximo de atingir, né, as suas metas existenciais, as suas conquistas evolutivas, e isso que a gente quer, né? E do ponto de vista do trabalho, da empresa, esses objetivos satisfações também têm a ver com seus valores pessoais, né? Então, se a pessoa criou uma empresa, ela criou para fazer alguma coisa de bom, né? A gente até fala aqui, né, que a criatividade nasce da liberdade de pensar. O ideal é criar coisas úteis que melhorem a qualidade de vida das pessoas e do planeta. Eu gosto muito dessa questão, né, da gente pensar na sustentabilidade, né? Então, a gente sabe que hoje em dia essa visão já está bem ampla, né? Mas ainda tem muita gente falando só de sustentabilidade e fazendo pouco, né? Então, assim, as práticas da sustentabilidade ainda precisam ser muito trabalhadas primeiro na cabeça da pessoa, né?
que é o Mindset da Sustentabilidade, que é justamente o capítulo 11 aqui do livro que eu trago, né? O Mindset da Sustentabilidade é justamente você começar a pensar com focos, né? Além de você, o foco no outro e no planeta, né? Tem até um livro que eu indico aqui também, que é o Foco Triplo, né? Do Peter Senge, que é um livro muito, assim, profundo, né? Nesses aspectos aí. E ele propõe justamente isso, né? A educação social e emocional para as crianças. Desde a infância, a criança precisa começar a pensar nela, no grupo e no planeta, mas aí para isso ela precisa ter um cabedal de informações. Sim. Então, Ô, se Sandra, deixar amanhã, vamos lá. deixa eu te perguntar uma coisa. Ó. Voltando um pouquinho ao projeto ao seu projeto pessoal até, né? Como é que evoluiu? Uma curiosidade, como é que evoluiu a sua carreira até culminar nesse ponto de maturidade? Você está publicando esse terceiro livro que tem a ver com a sua carreira também, né? Vamos dizer assim, o momento atual a gente considera sempre que é o ápice da nossa existência, né? Como é que você chegou até aqui? Fala um pouquinho para o pessoal, porque o pessoal deve estar curioso, assim, porque isso é um empreendimento evolutivo, né? Mais um, né? Tem um livro. Então, o livro, eu acho que, para mim, eu sempre valorizei muito a escrita, né? Tanto é que eu sou voluntária de uma instituição que ajuda os escritores, né, da Conscienciologia, né, a União dos Escritores, a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia. Também tem uma passagem, né, na produção editorial, trabalhei na editora de algumas instituições aqui da Conscienciologia, na Editares, no IPC, e então, assim, eu tenho um valor muito grande, né, em relação à escrita, né, e ao aprendizado de modo geral. Eu digo aqui que eu sou orientada para o aprendizado, eu sou uma pessoa opa, né, não sei se você eu vi essa expressão ali no livro, opa. Então, eu sou opa, né, então, orientada para o aprendizado. E, assim, a minha carreira, né, eu buscava ter ela como um meio, né, e não como um fim em si mesmo, porque eu também tinha outros projetos pessoais de voluntariado, mas eu sempre pensei o seguinte, eu tenho que ser a mesma pessoa, entendeu? Em todos os meus campos de atuação. Eu não posso ser uma pessoa bem-sucedida no voluntariado, por exemplo, e ser uma pessoa, assim, meia boca, né, na minha profissão. Eu acho que a gente tem que tentar levar tudo direito, né? E aonde eu estiver, eu vou levar aquilo que eu sou melhor, entendeu? Esse foi sempre o meu pensamento. E aí, quando eu mudei, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro, para voluntariar também, eu precisava arrumar um emprego, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a arrumar várias estratégias de arrumar emprego, e eu percebi que eu tinha facilidade nisso. Então, eu comecei a listar, comecei a comprar um monte de livros sobre o assunto, depois comecei a listar as estratégias que eu ia fazer, usando a minha expertise da administração. Então, tem lá a técnica da árvore da decisão, aí eu usava isso para a área da carreira, né? Então, prós e contras de cada opção de carreira, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, qual que é o resultado disso, né? E quais são as carreiras que estão mais na ponta, o que eu tenho a ver com elas, e no caso, por exemplo, era a área de informática, que eu sempre me interessei. Eu tenho, assim, eu sou multifuncional, vamos dizer assim, eu tenho expertise na gestão de pessoas, na área da tecnologia, da informação, da informática e em marketing. Então, essas 3 áreas, elas sempre me ajudaram a arrumar emprego. E, assim, eu fui caminhando nisso, né? Eu acho que o profissional multifuncional, ele vai ter mais aberturas, né? De modo geral. E aí, nesse caso, o que eu percebi? Eu comecei a anotar, eu sempre anoto tudo, então fui anotando as coisas, fui acumulando. Chegou uma hora que, quando eu vim para Foz do Iguaçu, aí já passou algum tempo, né? Eu só estou resumindo aqui para a gente poder entender. Quando eu vim para Foz do Iguaçu, eu tinha um sonho que eu queria ser consultora, né? Então, eu trabalhei como assim, empregada, colaboradora, durante 12 anos nas empresas lá de São Paulo, Rio de Janeiro, na área de treinamento, na área de organização, sistemas e métodos, e até na área de vendas também, né? Na área de vendas técnicas. E só que eu tinha essa ideia, não, eu quero ser uma consultora, né? Eu quero ter independência, autonomia, então isso vinha sempre na minha cabeça. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu fui num escritório de contabilidade e fui conversar com o contador, que era o dono da empresa. Falei, olha, eu quero ser consultora, o que eu preciso fazer para abrir uma empresa? Aí ele conversou comigo 30 minutos e me convenceu que eu não precisava abrir empresa. Ele falou, você não precisa abrir empresa, você é uma administradora, você tem o seu CRA,
vai lá e você vai na empresa e você vai consultar, você vai apresentar o seu portfólio e pronto. E aí que eu comecei, entendeu? Eu falei, que bom, então eu vou fazer isso, né? Ele falou, não tem um médico, não tem um dentista? Eles não abriram uma empresa, eles têm o conselho regional deles e pronto. E foi assim que eu fiz. Hoje eu sou MEI, né? Eu sou microempreendedora individual, porque isso também ajuda a gente a ter contato com outras empresas, fazer o B2B, você prestar serviço para empresas, né? E assim isso facilita. Mas um administrador não precisaria, né? Foi o meu caso. E isso é menos burocrático, né? E aí, com o tempo, eu resolvi escrever sobre o assunto, né? Eu dei aulas, né, para os grupos dos inversores, né, que são jovens que estão iniciando dentro da Conscienciologia. Eu tenho uma aula, né, que é sobre a carreira, né, o currículo do inversor, então eles me convidavam para falar da escolha da carreira, só que sempre fazendo a conexão da escolha da carreira com a programação existencial. E aí eu apresentei um verbete que chama justamente isso, a escolha da carreira profissional. Quando eu apresentei esse verbete dentro do tertuliário, né, eu falei, o professor Valdo sabia, todo mundo sabia que eu estava fazendo esse tipo que eu não, na época eu não era consultora, desculpa, eu era administradora, né? E aí, quando terminou ali a minha palestra, né, a minha tertúlia, um professor, né, um professor da Conscienciologia chegou para mim e falou o seguinte, foi até fugiu. Ele falou assim, olha, você já pensou em prestar esse serviço de consultora de carreira profissionalmente? Porque ele falou assim que tinham tido muitas perguntas, as pessoas tinham muita dúvida sobre carreira, sobre como fazer, como engajar. E aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou fazer isso. E aí foi a partir desse verbete, né, que eu resolvi prestar essa consultoria, e eu comecei a criar meus programas de atendimento, fiz algumas, assim, atendimentos gratuitos, né, que é uma forma também do profissional saber acertar e saber errar e corrigir, e a partir daí eu comecei a trabalhar nessa área, né, então, e sempre conjugando essa área de consultoria de carreira com cursos, né, tanto presenciais como cursos em company, e depois, mais para frente, os cursos EAD, né, que eu tenho gravado na plataforma Udemy, né. Sim. E aí, junto com a docência, depois que eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu passei a ser docente, né, do curso superior, e isso fazia o quê? Uma convergência, né, então, a área da educação, né, da convencional, ela me ajuda a eu estar sempre atualizada de tudo, né, e o fato de eu também ter prática do assunto, isso enriquece a aula, e os alunos, professora, a senhora trabalha com isso? Eu falei, trabalho. Então, assim, isso dá uma área enriquece a outra, né? Então, para mim, isso que foi o mais interessante. E eu sempre quis, assim, deixar as coisas, assim, quando termina, ou quando eu vou mudar de uma área, eu falei, não, eu quero deixar para as pessoas compartilhar tudo que eu aprendi nesses 8 anos. E foi com esse pensamento que eu fiz o livro. E agora eu estou preparando, por exemplo, o meu 3º curso, né, e o curso é justamente sobre esse assunto, Aprendendo a Empreender, que é justamente o começo, né, o princípio do começo de quem quer abrir um negócio, não ficar com muitas ilusões, não ficar com muitas coisas assim, porque realmente não é fácil, né, a gente sabe quem é empreendedor, quem trabalha, sabe que não é assim, vou abrir uma empresa, né, porque tem milhares de pessoas que abrem empresa e fecham no dia seguinte, né, ou no mês seguinte. Então, a gente está com essa proposta do curso justamente para isso, para orientar as pessoas de fato, se é isso mesmo que ela quer, né? Tem até no livro aqui, eu dou um teste, né? Que eu chamei Teste das Suas Competências Empreendedoras. A última pergunta, por exemplo, ó, você sabe manter o foco nas atividades prioritárias? Consegue manter o foco para atingir os seus objetivos? Tem uma aqui que é bem, assim, específica, né? Que é se a pessoa vai realmente ter condição de manter o negócio, né? De administrar. Vai ter agenda aqui, ó. Você consegue gerir seu tempo para atender suas prioridades? Terá espaço em sua agenda para administrar um novo negócio? Porque, às vezes a pessoa fala, não, vou abrir um negócio enquanto eu trabalho, enquanto eu estou fazendo minha carreira aqui na empresa, e vou abrir um negócio. Só que ela não percebe que isso vai consumir cada vez mais a agenda dela. Se ela não começar a administrar isso, né, de forma a realmente abrir uma janela, né, para isso acontecer, isso não vai acontecer, né? Então, por que as pessoas querem, né? Elas querem autonomia, elas querem liberdade. Eu quero quanto mais liberdade eu tiver, mais eu até vou fazer meu voluntariado, né? Vou fazer aquilo que eu quero.
mas as coisas vão caminhando assim, não é da noite para o dia. Mas se a pessoa desistir no caminho, ela também não faz nada. É mais ou menos isso. Sandra, a gente, na Liderar, a gente trabalha com esses conceitos, é bem interessante, né? De singularidade, de liberdade, é bastante forte. E da autoliderança, né? Que, assim, poderia ser sintetizada como uma pessoa agarrar a própria vida, né? Tomar conta de si, né? E liderar a sua programação existencial. O que, na sua experiência, até como mentora e tal, você observa essa relação aí da falta de autoliderança com o insucesso, ou da assunção da autoliderança com o sucesso que a pessoa vai ter na carreira ou no seu empreendimento? Sim. Eu chamo isso, assim, das pessoas que ainda não fizeram a sua autovalidação, tá? Que eu vejo assim, a pessoa, quando ela tem lá, na psicologia a gente estuda sobre isso, né? A questão da pessoa que tem o lock externo, né? Então, ela está sempre querendo que o outro, vamos dizer assim, você é bom, que o outro avalia, né? E dê o atestado para ele, ó, você pode, né? Só que chega uma hora que a pessoa tem que fazer a própria validação, né? Tem um capítulo aqui que é a identidade profissional, que eu falo dessa questão da singularidade também. E essa identidade profissional, para ela começar a acontecer, a pessoa tem que ter a liderança, até a gente coloca também aqui da autoliderança, né? Organização, comunicação, né? Você ter uma capacidade decisória, um senso de equipe, e você ter éticas e princípios pessoais, que esse é o verdadeiro marketing pessoal, né? A pessoa fala, vou fazer meu marketing pessoal, marketing pessoal. O maior marketing pessoal é a sua conduta, né? Perante os ambientes onde você vá, independente de onde você esteja, né? Então, isso que vai formar a sua reputação profissional e vai deixar você mais conhecido, né? Onde você passa, você deixa a sua marca de excelência, as pessoas vão saber, olha, se der esse negócio aqui para a Sandra fazer, ela vai fazer. Porque eu já tive outras experiências e já passei por essa situação. Agora, quando eu falo de validação pessoal, eu falo dessa questão, por exemplo, da pessoa assumir quem ela é em tudo que ela faz, né? Se ela errou, assume, não tem problema, né? Faz parte. Se ela ela valorizar o que ela já aprendeu até hoje, não ficar mudando de planos o tempo todo, né? Porque a pessoa às vezes tem muitas, nosso time aqui da Conscienciologia, né? Vamos dizer, se a gente pode dizer assim, nós temos a versatilidade, a polivalência, né? E às vezes a pessoa tem uma dispersão mental muito grande, porque ela quer cada hora fazer uma coisa diferente. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu atendo muitas pessoas, de modo geral, que quando tem essa expertise, assim, de ter muita polivalência, é difícil de você ajudar a pessoa, porque cada dia ela quer uma coisa, né? Então, essa validação também tem que ser isso. Você tem que definir, mais ou menos, não é para você ficar, assim, estagnado naquilo, mas você precisa definir quem é você, e como que você quer ser reconhecido no mercado, como que você quer ser, assim, divulgado, né? Então, essa identidade pessoal passa por você mesmo. Então, primeiro você tem a sua autovalidação e você reconhece seus pontos fortes, reconhece seus pontos fracos, reconhece aquilo que você precisa melhorar, mas você quer mostrar para as pessoas alguma coisa, quer oferecer alguma coisa, né? E dentro dessa identidade, eu procuro pedir para a pessoa completar a frase, né? Na sua área profissional, na sua empresa, qual que é a frase? Eu ajudo as pessoas a fazer o quê? Né? Porque todos nós, em qualquer empresa, em qualquer local, nós estamos ajudando as pessoas a fazer alguma coisa. Então, ou eu vendo algum produto que ajuda a pessoa em alguma coisa. Então, é isso que a pessoa tem que entender. Ela precisa saber o que ela faz, por que ela faz, né? Aí vem aquele negócio do porquê, da missão, do objetivo, né? E como que ela quer ser reconhecida, né, por esse mercado. A importância da pessoa na organização, né? Ela se autovalida e se percebe importante como uma mini peça mesmo naquela organização. Exatamente. Se ela é um empregado, né, a gente fala do intraempreendedorismo. O intraempreendedor é uma pessoa importante, porque ele está com uma função especial, por exemplo, eu trabalhei lá na área de treinamento. Então, eu era analista de treinamento. Então, aquilo precisa ser feito um bom treinamento, precisa saber identificar as necessidades da empresa, precisa saber qualificar os colaboradores. Então, a pessoa sabe qual que é a função dela. Agora, se ela vai abrir um negócio, né, como a gente está falando bastante dos empreendedores, né, ela também precisa saber o que ela vai trazer de novo, né, e mesmo que já seja alguma coisa que exista,
qual que é a sua singularidade naquilo. Eu costumo dizer que a singularidade da empresa existe justamente porque ela veio de uma pessoa. E uma pessoa é única e singular. Então, ninguém vai conseguir copiar a sua empresa ou a sua ideia porque ela veio de você, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar também, né? E Sandra, eu vejo o seu livro assim com muitas técnicas. Ele é um livro, além de ser um direcionamento, ele é um livro assim, bastante prático, né? As pessoas conseguem colocar em prática. Eu tenho uma técnica que em particular que eu gosto muito, que é a do diário de bordo. Eu acho que ela vem justamente nessa linha da pessoa ir se autovalidando quase que diariamente ao final do dia, né? Você pode abordar um pouco mais? Posso sim. Essa técnica do diário de bordo, ela, na verdade, ela foi uma adaptação da técnica que a gente usa, né? Essa é uma ferramenta que a gente aprende lá nas aulas, né? Que eu tive formação de coach também, né? Só que aí eu trouxe um pouco para o nosso lado, inclusive da conscienciologia, né? Trouxe aqui uma forma da pessoa... Ai, qual que é a página que está aqui agora, hein? Você está com ela? 48. 48. Obrigada. Então, assim, e eu coloco justamente... isso aqui eu fiz durante muitos anos, sabe, Cibele? Só que eu não chamava de diário de bordo, eu chamava de diário, né, meu diário pessoal, né? Esse diário de bordo a gente fala, né, que justamente a pessoa, né, é como se ela fosse abrir uma jornada que ela vai fazer dentro dela, e é a jornada da vida dela, né? Por isso que como uma analogia ao diário dos bordos dos navegadores, né? E as duas perguntas importantes aqui que a gente coloca é justamente isso. Ao final do dia, e todos os dias, você vai perguntar para si mesmo: o que aprendi hoje? Quais foram os acertos e os erros? Né? Então, acho que isso aí é uma coisa... isso tem a ver com essa minha orientação, entendeu? Essa valorização do aprendizado. Quando você balanço, começa... né? Mas ele é mais pegado no dia a dia, né? Exatamente. E como melhorar meu dia a dia... como melhorar meu dia de amanhã. Então, a pessoa faz uma análise do dia, vê o que ela acertou, o que ela errou, e amanhã ela já vai mudar aquela abordagem, entendeu? Então, eu vejo que isso ajuda muito, é uma coisa singela, uma coisa simples, né? Mas ajuda muito todos os profissionais, né? Eu acho que isso é uma coisa bem, bem bacana. Joia. Deixa eu te perguntar uma coisa que me intriga, assim, né? Existiria uma relação, porque os teus 3 livros, né, muito interessantes, você acha que tem uma relação, e qual seria entre eles mesmo, entre a tua gesconografia, né? Eu já pensei sobre isso, sabe, Rafael? Essa questão da minha orientação, por exemplo, para o aprendizado, né, e o livro do mapeamento da sinalética, né, energética para a psíquica pessoal, a sinalética para a psíquica pessoal, ela é uma orientação da pessoa, né, para tudo que está acontecendo ao redor dela, né? Então, uma pessoa fica mais atilada na medida que ela começa a observar os sinais, né, que estão ao seu redor, onde que ela se encontra, o que está acontecendo, e a gente fala dos sinais energéticos do corpo dela, do corpo físico, energético, emocional e mental, que é justamente o que a gente chama de holossoma, né, que é o conjunto dos veículos de manifestação da consciência. Nesse sentido, eu vejo que tem essa relação, entendeu? Porque quando você está atilado aos sinais, o sinal é uma comunicação, e a comunicação traz um aprendizado, traz uma informação sobre você, sobre o mundo que está ao seu redor, sobre as coisas. Então, essa minha facilidade, né, de ter essa sensibilidade atilada me ajuda em todas as áreas da minha vida, né? Então, e no meu parapsiquismo, né, em todas as condições. Então, eu acho que eu consigo aprender mais, né? Aprender e apreender o que está acontecendo, os contextos que estão acontecendo ao meu redor, a partir dessa expertise, né? De perceber os sinais energéticos, as sinaléticas. E não sei se você sabe, o Rafael não viu ainda o livro, mas no livro eu coloco algumas sincronicidades que aconteceram na minha vida, que quando eu era lá com 18 anos, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Só eu sei que já está acabando o nosso tempo aqui daqui a pouco, né? Mas Não, mas bem curioso. fica tranquila aí que... Então, assim, ó, o curioso, assim, e tem a ver com a profissão, né? Eu entrei na faculdade de administração, foi por
assim, uma inspiração, né, do meu próprio tio, né, meu tio Beto, eu sempre falo dele, né, que ele era um administrador da área têxtil muito bem sucedido. Na época eu queria fazer psicologia, só que não tinha a psicologia que eu queria, que era a psicologia organizacional, só tinha mais a psicologia clínica, né? A psicologia organizacional tinha nos Estados Unidos, tinha outros locais, mas no Brasil mesmo ainda não estava, assim, na ponta. E aí fui fazer administração. E quando eu comecei a faculdade, eu também comecei a trabalhar, porque eu queria ter tempo para estudar. Então, eu fui, ao meu objetivo, né? Eu fui procurar um trabalho de meio período no banco, fui ser bancária, então eu trabalhava 6 horas e o resto do tempo eu ia procurar estudar. E aí, o que aconteceu? Quando abriu minha conta salário, né? Eu fui ver minha conta, tinha um número. Quando eu fui ver o meu RA, que é o meu registro de aluno, tinha o mesmo número da minha conta salário. Quando eu vi aquele número grande, né? Era 116498, tinha lá 00, tem lá marcado direitinho, né? E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, que coincidência interessante, né? Um número tão grande e tudo igual, assim. Aquilo ficou marcado, né, na minha cabeça, né? Não lembrava, assim, falei, puxa vida, isso aí. Mas eu me senti bem, né? O que eu senti com aquela sincronicidade me deu uma sensação que eu estava no fluxo e no caminho certo da minha profissão. Eu falei, nossa, eu estou sentindo um negócio aqui com essa sincronicidade, né? Que está tudo certo, eu estou indo para o caminho certo. Depois aconteceram outras, né? Mas igual a essa, gente, não tem. E aí eu fui percebendo, né? Que depois que eu fui estudar Conscienciologia, a gente sabe que existe a questão do fluxo cósmico, né? Que é justamente isso, é quando você tem uma conexão maior, né? Com a multidimensionalidade, com a cosmoética, com aquilo que você está fazendo. E aquilo está num caminho, vamos dizer assim, mais ou menos correto, vamos dizer assim, e ético, acontece, às vezes, sincronicidades desse nível, né? Então, depois, mais para frente, eu fui analisar e fui identificar. Mas isso foi bem, assim, foi uma coisa interessante, né? Então, eu procuro fazer isso no meu dia a dia. Quando eu, por exemplo, você vai pensar assim, mas eu não vou falar de conscienciologia para os meus clientes, né? Sim. Mas, por exemplo, eu tenho uma cliente que é lá de São Paulo, né? Que a gente tem uma conexão tão grande, eu penso numa coisa, ela manda uma mensagem, ela fala assim, nossa, a gente está sempre conectada, né, professora? Ela me chama de professora Sandra. Aí eu falo, é verdade, né? Incrível. E a gente, uma percebe a outra, tal. Eu até divulgo para ela alguns cursos, ela fala, eu vou ver um dia, tal. Mas assim, mas você percebe, né, que você atrai também para os atendimentos pessoas que têm sensibilidade, que têm essas percepções, que elas estão começando, né, a entender sobre isso, né? É bem interessante, bem legal. É bem legal. Sandra, puxa, eu tinha mais um monte de pergunta aqui, mas a gente está chegando ao fim do nosso programa e eu queria perguntar para você se você tem alguma coisa que a gente não falou, mas que você gostaria de deixar dito para a galera aí. Olha, eu diria o seguinte, né, que para os empreendedores, né, para os líderes, né, da liderar e tal, né, é muito importante vocês registrarem as experiências de vocês e compartilharem, né? Eu acho que isso todo mundo ganha, e se for na forma de um livro, se for na forma de um artigo, se for na forma do que for, né, ou de um curso, quanto mais vocês registrarem as experiências e compartilharem, é para isso, né, a gente está aqui, um vai passando as experiências para os outros. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? Então, esse é o meu recado. Legal, fica o convite aí, Sandra, para você voltar aqui, né? Porque a gente não explorou quase nada, pelo menos da minha curiosidade aqui, né? Até para uma conversa de sexta, né? Numa dessas, dá uma brecha na docência da Sandra. Dá uma brecha nas minhas férias, né? Eu tenho algumas férias, em agosto. Mas e eu queria também quiser... aproveitar, gente, e agradecer, né? Porque, nossa, esse espaço aqui é muito bom, né? E agradecer os ouvintes, agradecer vocês, a Liderare. Muito bom, muito obrigada. Tá bom, seja sempre bem-vinda para voltar aqui, tá? Tá bom. Nós que agradecemos a tua disponibilidade e valoriza muito a nossa iniciativa aqui também. Que legal. Exatamente. Então tá, ficou o convite, pessoal, para vocês adquirirem aí também o novo livro da professora Sandra Tornielli, tá? Tá no Shopcons, né? Vocês sabem, né? Pode falar aí, pode divulgar. É na livraria shopcons.com.br. É a livraria da Epígrafe.
Beleza, então é só Isso. entrar lá, pesquisar pelo nome do autor, né, Sandra Tonelli, ou Isso. então pelo nome do livro, tá? Carreira em Foco. É isso mesmo. Gostaríamos também de reforçar para vocês o convite, dia 21 de maio, a gente tem aí o curso Empreendedorismo Evolutivo, tá? Se inscreva lá no nosso site, www.liderario.org. Então, a gente convida vocês a assinar o nosso podcast, assistir o programa Conversa de Sexta e até o próximo episódio. Tchau, tchau.